Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, prazer novamente estar com você aqui na TV Zirade, no programa Do Mundo para Cristo. Que bênção de Deus poder estar mais uma vez com você. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a todos os internautas que curtiram, que compartilharam com pessoas necessitadas, com amigos, o primeiro programa do Mundo para Cristo que falou acerca da depressão. Estivemos falando desse assunto e tivemos uma resposta muito positiva, uma resposta muito boa de muitas pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês no nome de Jesus. Para esta noite, nossa temática será intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Você já se sentiu ofendido em razão da sua fé, em razão da sua crença? Mas o que é intolerância? Segundo o dicionário Aurélio, intolerância é a incapacidade em aceitar uma crença diferente, uma fé diferente. Nós temos a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 6º, a garantia de consciência e de crença e também a garantia de ter os locais de culto, bem como a sua liturgia, preservados e garantidos pela Constituição Federal. Existe uma lei também que é a Lei de Combate à Intolerância Religiosa. É a lei de número 11.635 de 2007. Essa lei instituiu o dia 21 de janeiro como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Deus não nos chamou para sermos intolerantes, para sermos perseguidores, ou muito menos tratar as pessoas com rispidez, ignorância ou desamor em razão da sua crença, em razão da sua fé. Deus nos chamou sim para sermos ponte de amor e de esperança, e não muros ou barreiras de separação. Segundo uma análise feita pela revista Veja no ano de 2017, as religiões de matriz africana são as mais atingidas pela intolerância religiosa. 39% das ligações e das denúncias acerca da intolerância religiosa tangem respeito às religiões de matrizes africanas que são atingidas por essa intolerância. 39% das denúncias de intolerância religiosa tangem respeito às religiões de matrizes africanas que são atingidas por essa atuação contra a fé alheia. De todas as ligações do ano de 2017, 26 casos eram de intolerância contra a Umbanda, 22 casos de intolerância contra o Candomblé, 18 casos de intolerância contra religiões de matrizes africanas, 17 casos contra os católicos e 14 casos contra os evangélicos. A Lei 9.459 do ano de 97 tipifica como crime a discriminação religiosa ou até mesmo a intolerância religiosa. Então, para tratar desse assunto, nós temos a alegria de receber aqui o professor Edson Lima. Professor Edson Lima, que é pai de santo, líder da aldeia de Cobra Coral, que trabalha com Umbanda Branca. Professor Edson, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Desde já eu agradeço a você por receber o nosso convite e aceitar prontamente. É um prazer recebê-lo aqui. Então, tudo bem, eu queria agradecer por estar aqui, agradeço pela confiança, não só em meu nome, como em nome dos meus filhos, da minha amada aldeia de Cobra Coral. E o que estiver dentro dos meus alcances e das minhas limitações, responderei. Legal, é um prazer ter você aqui conosco, Edson. O Edson é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem ajudado a muitos alunos, né, Edson? Muitos alunos, muitos amigos professores. Você tem tentado e tem conseguido. Né? Meus queridos, eu gostaria de falar aqui uma frase do pastor Martin Luther King. E a frase é a seguinte: os homens já aprenderam a voar com as aves, a nadar com os peixes, porém os homens ainda não aprenderam a conviver como irmãos. Essa questão da intolerância religiosa, professor Edson, é muito complexa, porque muitas pessoas são orientadas a buscar a Deus, a religião, né?
a religião de forma geral tem o condão, tem o objetivo de propiciar a pessoa paz, tranquilidade, aumentar a fé da pessoa, ou gerar fé na pessoa, né? Mas muitas pessoas que professam vários tipos de religião não aprenderam como não suportar, mas aceitar aquele que tem uma fé diferente, aquele que professa uma fé que não é igual à sua. Isso tem causado a intolerância, tem causado muitos problemas para muitas pessoas. Professor Edson, as religiões de matrizes africanas, historicamente, sempre sofreram perseguições, sempre sofreram com essa questão da intolerância religiosa. Nos dias atuais, você acha que isso tem acontecido com uma maior proporção? Tem acontecido com maior proporção, e eu não vejo só na questão das religiões de matriz africana. Eu vejo de ambos os lados. Eu vejo o meu povo, o povo da minha aldeia, o povo de outras casas, o povo de outros segmentos afros sendo perseguidos. Vejo, eles são perseguidos. Mas eu vejo também que dentro dessas casas, infelizmente, muitos líderes não orientam as pessoas para que não faça para o próximo que você não quer receber. Infelizmente, sofremos, mas eu encaro o sofrimento como igual para ambas as partes. Ambas as partes. Infelizmente, a falta de respeito, a falta de aceitar o diferente, ela é grande. Nós temos visto nos dias atuais manifestações até mesmo de ódio, né? Contra pessoas que professam uma fé diferente. Então, entendendo dessa forma, nós chegamos à seguinte conclusão: e o mandamento principal, que é o amor? Jesus nos ensinou, professor Edson, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós não encontramos nas páginas da Bíblia Jesus incitando o ódio, incitando a intolerância, incitando até mesmo a violência. Porque em razão das manifestações de ódio e até mesmo manifestações da violência, porque a coisa já é ruim quando está no campo das palavras, no debate. Agora fica pior ainda quando existem agressões, quando as pessoas causam lesões corporais em nome de uma fé, em nome de um Deus, em nome de uma crença que na verdade ela é positiva quando você é igual a mim, quando você pensa na mesma linha que eu. Agora, quando você discorda de mim, essa crença ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa, passa a ser destrutiva. Você já foi discriminado de alguma forma, né? Discriminado a ponto de ser agredido? Você já sofreu lá no seu terreiro, lá na sua casa de cobra coral, esse tipo de intolerância religiosa alguma vez? Na nossa casa nós já sofremos intolerância por parte de crianças que brincavam na rua. Nossa! Não vou culpar os responsáveis, né? Porque a criança é criança, mas infelizmente ela deve ter visto em algum lugar. Ao ponto de médios saírem do terreiro, as crianças começaram a gritar macumbeiro, virar aquele inferno. Nossa! Virar aquela coisa tenebrosa. Nós já sofremos intolerância por causa de vizinhos, porque eles falam do barulho, só que são vizinhos que esquecem que em suas casas eles fazem suas festas, que também nos atrapalham. Então, intolerância já tivemos lá de todos os lados. Com a graça de Deus, nunca fui agredido e espero que nunca vou ser. Graças a Deus. Espero que nunca vou ser agredido. Mas já fui parado na rua por pessoas, por senhoras. Uma vez eu me lembro um episódio na região da Lapa, fui ao Banco do Brasil numa sexta-feira, e na sexta-feira eu andava todo de branco. Hoje em dia eu não ando mais. Eu perdi a vontade, eu gosto de andar de branco. Mas eu andava todo de branco e fui ao Banco do Brasil. Uma senhora com alguns folhetins de uma determinada religião queria me entregar aquele folhetim, e eu estava com pressa porque eu tinha meus compromissos, meus afazeres, tinha não sei quantas aulas para dar à noite. Eu me lembro que ela me parou e falou: preciso falar com você do amor de Deus. Só que eu estava seguindo, não vou mentir, eu não dei a devida atenção. Ela achou pouco, grudou no meu braço e falou: não, agora nós vamos conversar do amor de Deus. Você está correndo de Deus. Aí eu perdi as estribeiras. Eu falei: bom, se nós vamos conversar do amor de Deus do seu jeito,
me forçando, porque eu acho que nada forçado presta. Eu tenho que escutar a palavra de Deus, quando você fala Deus, que eu também acredito que o seu Deus é o meu Deus, também Deus é um só. Na minha concepção, Deus é um só, não existe fulano, Deus é um só. Deus é um só. Então eu vou escutar a palavra do seu Deus, só que agora você vai escutar também o que eu tenho para falar da minha crença. Aí ela se assombrou, dela grudou no meu braço. Não quis ouvir? Não quis ouvir. Não quis ouvir. Falei, não, agora eu vou te escutar. Falei, agora você não vai te escutar, agora você vai me escutar também. Eu achei que não tinha necessidade daquilo. Nossa. Eu penso da seguinte forma: ela tem o direito de fazer o trabalho dela, o que ela acredita que está certo, como eu também tenho o direito de ser respeitado na minha crença. Ela me viu, eu não iria parar para ouvir. Mas, infelizmente, as pessoas, elas querem impor o que elas acreditam que é o certo, que eu não acho legal. A imposição. É interessante, internauta, você entender que nós estamos aqui falando desse assunto de intolerância religiosa. E Jesus não nos ensinou a sermos intolerantes e tampouco violentos. Professor Edson... Não adianta eu colocar o branco, colocar os meus brajás no pescoço e esquecer que o que Jesus ensinou foi respeitar o meu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas do meu próximo, eu vou respeitar a crença dele, não importa o que ele é. Aí é com ele e com Deus, não é comigo. Como no meu caso, a minha religião é comigo e com Deus. Entendeu? Eu acho que eu devo ser respeitado na crença que eu tenho. Você deve ser respeitado na sua crença. O padre lá da esquina, da paróquia do lado, deve ser respeitado na dele. As coisas ficariam bem melhor. Mas infelizmente não é assim. Se você ligar, por exemplo, a televisão, você vai ver todo dia destruir o terreiro de não sei quem, não sei onde, no Rio de Janeiro acabaram com não sei quem. E por aí vai. Falando sobre essa questão, professor Edson, de fechar terreiros, invasão de terreiros, isso é contra a Constituição Federal, isso é contra a lei. Os preceitos bíblicos nos mostram que toda autoridade constituída, ela deve ser respeitada. Eu, como cidadão, tenho a minha vida civil e devo estar submetido às leis que regem o meu país e preciso principalmente respeitar o meu próximo. No ano de 2015, nós presenciamos através da mídia um ato de ódio de duas pessoas. Haviam pessoas que estavam saindo de uma festa de candomblé, duas pessoas estavam na rua, viram aquele pessoal passando e começaram a xingar, e um deles atirou uma pedra. Me parece que a pedra bateu no poste e pegou na cabeça de uma menina de 11 anos. E essa menina ela foi ferida por causa dessa pedrada e disse a reportagem que estava com medo de sair de casa em razão de estar de branco, professar a fé que ela professava e ter sido agredida, né, professor Edson? A lei de número 11.635 de 2007, ela foi criada com esse condão, com esse objetivo, coibir essas incursões de intolerância religiosa, principalmente invasão e violação do lugar de culto, da liturgia, né? É inadmissível alguém invadir um terreiro ou alguém invadir uma igreja e atrapalhar ali aquela cerimônia, aquele culto. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, ela garante que o local do culto, a liturgia, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de crença é protegida pela Constituição Federal, não pode ser tocada. E a Bíblia diz o que acerca disso? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, o que eu acredito que vai fazer mal para mim não pode ser feito para o meu próximo, não pode ser feito de forma alguma. O Cristo que nós pregamos, o Cristo do amor, o Cristo da Bíblia, o Cristo que resgata as pessoas, o Cristo que coloca no coração das pessoas coisas boas, ele não admite esse tipo de conduta e esse tipo de atuação. Como nós falamos anteriormente, o Senhor, Deus, não nos chamou para sermos muros de separação, o Senhor nos chamou para sermos ponte, e essas pontes devem ser pontes de amor. No momento em que eu começo a manifestar a minha crença, a minha fé em Cristo Jesus e a pregar, eu preciso ter a sensibilidade de não ofender as pessoas. Porque, professor Edson, negar que existam diferenças é impossível. Existem diferenças. É por isso que a ideia do ecumenismo é um tanto quanto complicada no meu modo de entender, porque não há como
unificar a todas as religiões num culto só em razão das diferenças. Ao contrário, seria negar que existam diferenças. E a grande realidade é essa, professor Edson. Nós devemos entender, nós precisamos entender que existam diferenças e essas diferenças devem ser respeitadas. Então não há como nós termos um diálogo estando nós afastados um do outro. Nós não podemos dialogar com quem está longe. Nós temos que trazer para perto as pessoas para o diálogo. A minha forma de pensar é a seguinte: quem está bem, está feliz dentro da sua religião, não tem tempo para ir colocar o dedo na religião alheia. Se eu estou feliz dentro da minha Umbanda, eu não vou ter tempo de ir lá me preocupar com o que o outro fez, com o que o outro deixou de fazer, que o outro vai para o inferno, vai lá sei para onde é que dizem que vão. O que importa sou eu e o Deus que eu acredito. Eu acredito que Ele vai me julgar. Não vai ser você, não vai ser ele, não vai ser o fulano, o beltrano. Quando eu estou bem, quando eu sei no que eu acredito, quem vai me julgar é o nosso ser superior. Ele pode fazer isso. Você está errado, você está certo. Ele está aqui para isso. Outro não. Se o outro segue os ensinamentos de Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando tem um bandista, um candomblessista andando na rua que recebe uma pedrada, que amor é esse? Que Deus é esse? Isso não é amor, é violência. Não, que Deus é esse? Que amor é esse? Essa pelo menos é a minha humilde forma de pensar, que posso estar errado, não sei. Edson, circulou nas redes sociais, recentemente, um vídeo, não se sabe ao certo se é encenação, se é uma peça teatral, ou se é um fato verídico. Porém, é uma pessoa com uma indumentária que dá a entender que é de matriz de religião de matriz africana, entra numa igreja evangélica, para ali todo o culto e começa a desafiar os líderes. Dá a entender que a pessoa está incorporada numa pombogira. Me diz uma coisa, Edson. Se for verdade isso, você acha que alguém de religião africana, alguém de matriz africana, seria capaz de entrar numa igreja evangélica para deturpar aquele culto, deturpar aquele local, sendo que a Constituição não permite esse tipo de coisa? Olha, uma pessoa de matriz africana, como você fala, para fazer isso, eu creio que ela está totalmente equivocada. Porque eu não quero que ninguém entre no meu terreiro nessas condições, né? Como eu já vi na mídia, já vi em vários lugares, pessoas entrando em terreiros e fazendo arruaças. Eu não quero que isso aconteça no meu. Então eu imagino que para uma pessoa incorporar em algo, ir para o terreiro, ir para a igreja fazer estardalhaço, ela não conhece nem a sua própria religião. Por que ela vai bisbilhotar na do outro? A função dela não é essa, ela tem no terreiro os afazeres dela. Então, eu acho uma atitude equivocada e desrespeitosa. E todos nós aqui devemos ser subordinados às leis. Se está fora das leis, que sejam tomadas medidas cabíveis. Não tem necessidade de eu ir lá incorporar sei lá quem para ir dentro de uma igreja dar sermão no pastor, nos membros, como aconteceu daquele jeito. Não existe isso. Eu tenho os meus afazeres no meu terreiro, não preciso ir lá para a igreja do fulano, do beltrano, do ciclano, porque eu vou lá pregar para você, dar o sermão, para depois ouvir o Exu fulano falar, ou a pomba gira tal falar. Não, para quê? Não, isso não tem fundamento uma coisa dessa. É inaceitável. Sim. A Bíblia é o nosso manual que nos leva para o céu, que nos leva até a presença de Deus. E o próprio Deus preceitua o que é a verdadeira religião. Está em Tiago 1, 27, é muito pertinente fazer essa leitura. Carta a Tiago 1, versículo 27, que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita pura como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se corromper com as questões do mundo. Edson, existe uma passagem na Bíblia que é muito interessante, onde um homem foi atacado por ladrões, ele está quase morto à beira do caminho. Dois religiosos passam, duas pessoas que têm um cargo, um sacerdote e um levita. Os dois passam e não ajudam. E um terceiro passa também. Esse terceiro é discriminado em razão do seu lugar. Ele é samaritano, os judeus têm uma rusga com os samaritanos. Só que os dois primeiros passaram e não ajudaram, religiosos que eram. Mas o último estendeu a mão, ajudou e levou o homem para um hospital
para uma hospedaria. Internauta, o objetivo aqui não é debater, o objetivo aqui é esclarecer questões a respeito da intolerância religiosa. O Edson está aqui, Pai de Santo, eu estou aqui, sou ministro do Evangelho, mas isso não nos impede de ter um diálogo respeitoso, de ter um diálogo com amor, de fazer essa ponte para falar das coisas de Deus, essa ponte para falar do que Deus tem feito e o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Acreditar diferente, crer diferente, não pode fazer de mim um inimigo e não pode fazer do Edson o meu inimigo, porque as diferenças, elas devem ser respeitadas e as opiniões também. O Edson tem as opiniões dele, eu tenho as minhas opiniões também. Tudo isso deve ser aceito e respeitado. Isso é tolerância, isso é tolerar o diferente. Edson, nós temos uma igreja pequena que nós chamamos de Brasilândia 2, Assembleia de Deus Vale das Virtudes Brasilândia 2. Eu até gostaria de mandar aí a paz do Senhor a todos os irmãos aí da nossa congregação de Brasilândia 2. Nós temos culto lá toda sexta-feira. E uma dessas sextas-feiras aconteceu uma coisa muito interessante, eu ouvi uma coisa muito interessante que me deixou bem pensativo. O culto vai acontecendo, eu deixo os irmãos dirigindo o culto, presbítero Valmir, um abraço presbítero Valmir, Deus abençoe. Eu deixo o presbítero Valmir dirigindo o culto, vou para a porta e pego uns folhetos de evangelização, né? E fico ali na rua evangelizando. Quem passa, quem aceita um folheto, eu dou um folheto. E eu notei que ao fundo da rua vinha ouvindo um casal com roupas brancas, dava a entender que era um casal de religião, né, de matriz africana. Mas eram bandistas, candomblessas. Isso, perfeito. A roupa não dá para saber mais. Eles perceberam que eu estava dando folhetos. Eles quiseram desviar do meu caminho. E então eu me aproximei deles e não dei um folheto. Eu me aproximei deles e os abracei. E quando eu os abracei, eles ficaram assustados. Depois que eu os abracei, eu disse assim: eu amo vocês em Cristo Jesus. Jesus ama muito vocês. O amor de Deus é muito grande pela vida de vocês. Aí um deles disse assim para mim: nossa, é estranho, porque geralmente os crentes olham para nós e eles dizem que nós não somos de Deus, não querem nem chegar perto, e você vem e nos abraça. Querido internauta, pare para refletir. Como tem sido o nosso cristianismo? Como tem sido a nossa forma de expressar o amor de Deus? Seria através de discriminação? Seria através de violência? Seria através do desprezo, do vilipêndio à fé alheia? Pensemos nisso, porque o Senhor, Ele nos chamou para amar a todos, independente das diferenças, independente do que quer que seja. O que seria a saída, para acabar, para erradicar com essa intolerância religiosa? A saída para acabar com a intolerância religiosa: cada um respeitar a religião alheia, em primeiro lugar. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Seu povo respeitar o meu povo, e assim por diante. Enquanto isso não existir, não tem uma saída. Então você acredita que a solução para nós acabarmos com a intolerância religiosa passa pelo diálogo? Sim. Passa pela orientação. Pelo respeito, né? Passa pelo respeito, pelo diálogo, pela orientação. Sim, orientação. Não só da sua parte, como da minha também. Não é só o seu povo que tem que ser orientado. O meu povo, o povo da minha casa, de outras casas, também tem que ser orientado. As pessoas precisam disso. Edson, intolerância religiosa é terrível. Sim. A Bíblia apresenta várias passagens de intolerância religiosa. Vários momentos em que homens que utilizaram da intolerância para tirar vidas. A Bíblia, em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos, nos fala que havia um homem chamado Saulo. Ele respirava ameaças contra os crentes, contra aqueles que professavam a fé em Jesus. E ele pegou cartas das autoridades judaicas e foi para uma outra região a fim de matar as pessoas que professavam o nome de Jesus. Intolerância religiosa. Mas é maravilhoso entender que quando ele estava naquele caminho, ele viu uma luz. Estava de dia, uma luz mais forte que a luz do sol. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele viu a luz e caiu por terra cego. Ele respondeu: quem é o Senhor? Aí ele ouviu a voz dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele ficou cego naquele momento. A Bíblia diz que posteriormente, na rua direita, um homem orou por ele. E quando o homem orou por ele,
Foram como que os olhos dele se abrissem e as escamas caíram dos seus olhos. Aí ele deixou de ser um intolerante religioso para ser alguém tomado e tocado pelo amor de Deus. Querido internauta, a obra de Deus passa por aí. É diante da presença de Jesus que todo preconceito, que toda barreira, que toda intolerância cai por terra. Saulo era um intolerante. Saulo era um assassino. O prazer dele era matar aqueles que professavam a fé em Jesus. Mas bastou as escamas caírem dos olhos, bastou Jesus entrar no caminho dele, que toda a intolerância foi embora. Talvez a falta de amor, a intolerância tenha se manifestado na sua vida e você não tenha percebido. Então, deixe o Senhor Jesus fazer uma grande obra. Seja você um bandista, seja você do candomblé, seja você espírita, seja você ateu. Deixe Jesus fazer uma obra na sua vida. Sabe por quê? Quando Jesus entra no caminho da pessoa, toda a escama é tirada e todas as barreiras caem por terra, e o que prevalece é o amor de Jesus. Professor Edson, eu gostaria de perguntar para o senhor: quem é Jesus para você? Oxalá, o Filho de Deus, o nosso orixá maior. Para nós umbandistas, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso grande orixá. Para nós, o primeiro orixá. Que são orixás. Orixás são energias. E Jesus, para nós, é a energia da paz, da tranquilidade. É a energia do branco. Jesus, internauta, Jesus, ele é o único caminho para Deus. Edson, muitas pessoas tomam como uma ofensa nós dizermos isso. Mas Jesus é o nosso exemplo maior. Sim, o nosso exemplo de amor, o nosso exemplo de compaixão, nosso exemplo de perdão. O nosso grande exemplo é o Senhor Jesus. E não existe outro livro na terra que fale melhor sobre Cristo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus para nós. É o manual santo, é o testamento que o nosso Pai nos deixou, é aquele que vai nos levar para o céu. E a Bíblia fala que Jesus é dessa forma. João capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz assim, e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Internauta, Jesus é o único caminho para Deus, é o único caminho que nos conduz ao Senhor. Existe um texto em Atos capítulo 4, verso 12, que diz desta forma: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos. É o nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu na carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5: porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Talvez você esteja aí triste, abatido, pensando que para você não existe saída, não tem jeito. Talvez até a sua família te despreze pela sua fé. Talvez até a sua família tenha deixado você de lado em razão da sua escolha, em razão da sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, Ele não nos rejeita. Jesus, Ele não nos despreza. Jesus é o único caminho para Deus. Foi Ele mesmo quem disse em Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Edson, Jesus nos deu um grande presente. Deus nos deu um grande presente. E o grande presente é esse: o poder de escolher. Sim. O poder de fazer escolha. Esse é um grande presente do nosso Deus. Porque Jesus é um gentleman. Jesus é educado. Jesus, ele respeita as suas escolhas. Jesus respeita o caminho que você quer seguir. Apocalipse diz dessa forma: eis que estou à porta e bato. Jesus nunca vai arrombar a porta. Jesus nunca vai invadir a casa. Mas ele sempre vai bater. Ele sempre vai chamar. Ele sempre vai te chamar e vai dizer: estou aqui. Se você quiser abrir, eu vou entrar. Eu vou cear contigo e você vai cear comigo. Edson, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando, tá? Amém. E como ministro do Evangelho, um evangelista, eu preciso dizer isso para você e para todos os nossos internautas que estão ligados conosco. Jesus tem um amor muito grande pela sua vida. Não sou a primeira pessoa a dizer isso. O propósito de Deus para você é muito grande, e esse propósito vai se realizar no tempo determinado
pelo Senhor, tá bom? Quero mandar um abraço para todos os filhos de santo do Edson, da casa Aldeia de Cobra. Da casa Aldeia de Cobra Coral. Da casa Aldeia de Cobra Coral. Um abraço a todos vocês, um abraço a todos os internautas. Estaremos orando pela vida de todos vocês, para que o Senhor continue a abençoar e a tocar. Grande é a obra que Deus tem na vida de cada um de vocês. Eu não falo isso com arrogância, viu, Edson? Eu falo isso com o amor de Jesus que eu tenho aqui no meu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Edson, eu gostaria muito de receber você qualquer dia lá na rua Alfredo Lúcio 39, para nós estarmos ali adorando a Deus. Edson, obrigado pela entrevista, obrigado por você deixar os seus afazeres e estar aqui conosco para falar sobre intolerância religiosa. Eu agradeço por estar aqui, por falar de um tema tão polêmico, e peço desculpa pelos embaraços, não me dei bem com a câmera. E querendo me encontrar, Edson Lima Moraes, a única rede que eu tenho e que eu uso bastante é o meu Facebook. Me encontro à disposição para esclarecimento. Querendo me encontrar, eu sou o Edson, conhecido na minha casa como Edson de Inhaçã, que meu orixá é Inhaçã. Querido internauta, Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Queria deixar o endereço mais uma vez da Assembleia de Deus Vale das Virtudes em Brasilândia. Nós estamos ali na rua Alfredo Lúcio, no número 39. Terça-feira, culto de ensino às 7h30. Quinta-feira, culto de louvor e adoração a Deus às 7h30 também. Todo primeiro sábado do mês nós temos a Santa Ceia do Senhor. E aos domingos, a partir das 10 para as 8 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas em ponto, nós estamos ali num grande culto de louvor e de adoração a Deus com toda a família. Divulgue, compartilhe por favor, curta e nos ajude. Lembre-se, nós estamos aqui não para debater, mas para falar assuntos relevantes para a igreja e para a sociedade. Do mundo para Cristo. Essa é a nossa visão. Trazer pessoas do mundo para a presença de Jesus. A paz do Senhor.